Bem-vindo a mais uma edição do seu programa favorito Está Escrito Canadá. Eu sou Dário Ferreira e estou aqui para continuarmos o estudo desta série, Os Imigrantes e a Bíblia. No primeiro episódio, nós falamos de maneira ampla e geral a respeito deste tema e do que a Bíblia fala sobre o imigrante. Hoje estaremos continuando o estudo deste tema de maneira um pouco mais específica, ampliando a nossa visão e compreensão de tudo aquilo que encontramos na Bíblia a respeito dos imigrantes, refugiados ou de todo aquele que saiu do seu local de origem e está se adaptando num novo local e precisa realmente de muita orientação, porque é uma situação realmente difícil para todos aqueles que vivem esta realidade de ser imigrante. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. No ano zero de nossa era, o casal José e Maria morava em Nazaré, na Palestina, então sob a administração do Império Romano. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito e o chamou de Jesus. José e Maria ficaram sabendo pelo anjo do Senhor que o rei da Judeia, uma espécie de colaboracionista dos romanos, Herodes o Grande, ao saber, por meio dos magos do Oriente, que passaram por Jerusalém em busca do menino Jesus, passaram a acreditar que essa criança que havia acabado de nascer lhe tiraria o título de rei dos judeus. Ele, que considerava a suposta criança uma ameaça ao seu poder, decretou que todos os bebês do reino deveriam ser mortos. Perante a decisão do líder psicopata, o casal de Nazaré é orientado por um anjo de Deus a migrar às pressas para o Egito, já que o rei Herodes está aniquilando todos os bebês. Anos depois, quando a situação acalmou, voltam à terra natal. Se Jesus nascesse hoje, Belém estaria sob a administração do Estado da Palestina desde 1995. Por ser cidadão palestino, Jesus atualmente teria sua mobilidade internacional limitada. Um dos lugares onde só poderia entrar após um complicado trâmite burocrático seria o Vaticano. A região com menores dificuldades para o passaporte palestino de Jesus seria a América Latina, onde países como Bolívia, Dominica, Equador, Haiti, Nicarágua, São Vicente e Granadinas e Venezuela não exigem documentos especiais para receber palestinos. Jesus foi um refugiado. Tornou-se rotina nesta época ativista, guerreiros de justiça social, esquerdistas religiosos e outros buscarem politizar a história do nascimento de Jesus. Muitos querem vincular isso às atuais agendas políticas, e uma maneira fundamental de fazer isso é alegar que Jesus era um refugiado em busca de asilo em outro país. Alguém diria que Jesus Cristo sabia o que era ser um refugiado. Jesus e sua família fugiram para uma terra estrangeira, o Egito, e sobreviveram a uma matança em massa de bebês, ordenados pelo ditador Herodes. Ao ter que fugir às pressas para o Egito, eles viveram como refugiados. Eles perderam suas casas, conexões com a família e amigos, e tiveram que depender da hospitalidade de estranhos em uma terra estrangeira.
Além de uma correlação histórica de acontecimentos, há um fundamento bíblico ordenando para que os cristãos acolham os imigrantes. Teologicamente, existe um forte mandamento bíblico para que os filhos de Deus acolham os estrangeiros. De Abraão a Moisés e até Ruth, o povo de Deus era um povo peregrino que vivia em lugares estrangeiros. Deus ordenou que fossem bondosos, gentis e hospitaleiros com os estrangeiros em sua terra. Deuteronômio 10, verso 19 diz: Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. O Dia Mundial do Refugiado é celebrado anualmente em 20 de junho. Esta data visa homenagear a coragem e a força das milhões de pessoas que são obrigadas a fugir de suas casas e se refugiar em outras localidades para evitar perseguições, calamidades naturais ou guerras. O principal objetivo também é discutir com a sociedade e os governos a ideia da solidariedade, respeito e responsabilidade que as nações devem ter com os povos refugiados. Durante esta data, núcleos da ONU organizam diversas atividades de homenagem e conscientização civil sobre os motivos que levam os refugiados a abandonarem os seus lares. Os refugiados são pessoas que sofrem perseguições e são forçadas a fugir de seus países, seja por causa de sua etnia, naturalidade, religião, opinião política, grupo social, etc. O Dia do Refugiado foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2000, através da Agência da ONU para Refugiados, Acnur. De acordo com a mesma instituição, os países que mais têm refugiados no mundo são a Síria, o Afeganistão e a Somália. De acordo com os dados da Acnur, atualmente existem cerca de 70 milhões de pessoas ao redor do mundo que são obrigadas a encontrar um novo local para viver, por motivos de guerra, perseguições e conflitos armados. A maioria dos refugiados são de religiões como o Oriente Médio, o Sudoeste Asiático, a África Oriental e o Chifre da África, também conhecido como Nordeste Africano, e são compostos, na maioria, por crianças e jovens com menos de 18 anos. Portugal já acolheu mais de 1.800 refugiados desde 2015. A maior parte dos refugiados que chegaram a Portugal vieram da Grécia e, na sua maioria, são menores sírios do sexo masculino. O Brasil, por outro lado, abriga mais de 10 mil refugiados de 81 nações diferentes. Em junho de 2019, a Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, lançou seu relatório anual Tendências Globais, que apontam um número recorde de pessoas forçadas a se deslocar no mundo. São 70,8 milhões de indivíduos que tiveram de abandonar suas casas por causa de conflitos armados, violência e perseguições. Trata-se do maior contingente já verificado por esse organismo internacional nas quase 7 décadas de sua existência, porque a instituição foi criada em 1950. O Acnur separou 8 fatos sobre quem são e onde vivem essas pessoas forçadas a deixar tudo para trás. Voltando um pouco mais no tempo bíblico e histórico, há também a trajetória do próprio povo de Israel, que se viu na condição de migrante em momentos como a estada e fuga do Egito e no cativeiro na Babilônia. Voltando à Bíblia, seja no Antigo como no Novo Testamento, as temáticas das migrações, forçadas ou não, está bem mais presente nas suas histórias e ensinamentos do que se imagina em princípio. E além da fuga de Jesus e sua família para o Egito, há pelo menos outras 12 passagens bíblicas que falam sobre migrações e indicam atitudes a serem tomadas em relação a imigrantes, refugiados e demais pessoas que se deslocam. Embora as orientações da Bíblia se dirigem aos fiéis cristãos, o senso de humanidade que elas carregam cabe em qualquer outra crença. A sabedoria da Bíblia é simples e atemporal.
Vejamos algumas passagens que revelam como devemos tratar os imigrantes, os refugiados e aqueles que necessitam de ajuda. Então, como devemos tratar os imigrantes, refugiados e aqueles que necessitam de ajuda? Primeiro, ame os refugiados, como a você mesmo. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, versos 33 e 34. Deixe alimento para o pobre e o estrangeiro. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, versos 9 e 10. Deus ama o estrangeiro residente entre você, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Deuteronômio, capítulo 10, versos 18 e 19. O pecado de Sodoma, eles não ajudaram o pobre e o necessitado. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Não oprima um estrangeiro. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Êxodo 23, verso 9. Não prive o estrangeiro que está perto de você da justiça. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 3, verso 5. Faça o que o estrangeiro pedir a você. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem ao Senhor para o lado desta cidade, que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome. 1 Reis, capítulo 8, versos 41 a 44. Deixe a sua porta aberta para o viajante. O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Jó, capítulo 31, verso 32. Convide o estrangeiro a entrar. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram.
Mateus capítulo 25, versos 35 e 36. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 14. Ame o seu próximo como a você mesmo. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas capítulo 5, verso 14. Tenha misericórdia do seu próximo. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Lucas capítulo 10, versos 29 a 37. No último julgamento, Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: Eu era um estranho e você não me recebeu bem. E algumas pessoas irão responder: Senhor, quando te vimos como um estranho e não o ajudamos? E ele dirá que toda vez que você não ajudou um estranho, você não me ajudou. É assim que será decidido quem entra no céu. De Jesus, e no caso de você pensar que isso só se aplica aos indivíduos, o nome tradicional para essa passagem no Novo Testamento pode nos ajudar a compreender isso, pois é chamada de julgamento das nações. Vejamos essa passagem em Mateus 25, versos 31 a 34 e 41 a 46. Eu leio esse texto na Nova Versão Transformadora. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: Eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram.
Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: Fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento ou como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: Eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Existe mensagem mais clara do que essa? O que a Bíblia diz sobre como devemos tratar os imigrantes, refugiados e estrangeiros ou qualquer pessoa que precise da nossa ajuda? Se ele tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Abra as portas da sua casa para ele. Se estiver precisando de roupa, providencie. Se estiver doente ou na prisão, o visite. Queridos, é assim que Deus quer que tratemos os imigrantes, refugiados e estrangeiros ou qualquer pessoa que precise da nossa ajuda. É por isso que seremos um dia julgados. Que Deus nos ajude a ser sensíveis à necessidade de todos. Que Deus nos ajude a sair da nossa zona de conforto e ajudar a quem Deus colocar em nosso caminho. Queridos amigos, como vocês sabem, todo imigrante, refugiado, pessoas que estão saindo do seu local de origem e se movendo para outro local, sempre passam por momentos difíceis. E por isso nós queremos ampliar a mensagem que vocês acabaram de ouvir, oferecendo a vocês gratuitamente esta revista que traz respostas para tempos difíceis. Aqui temos uma mensagem que vem realmente trazendo conforto e ajudando você a lidar com esses momentos na sua vida. Se você perdeu algum dos nossos episódios anteriores, você pode assisti-los através do nosso website e também do YouTube, onde você poderá estar acompanhando tanto esta série como as outras séries que já foram transmitidas e assim usufruir desta bênção e desta mensagem que Deus preparou para você e com certeza vai trazer uma bênção e dirigir a sua vida para tempos melhores. Que Deus abençoe vocês, aproveite estas informações que estão através do endereço que está aparecendo aí na tela, do nosso website, do YouTube, e também nós temos um canal no Facebook. Que Deus esteja com vocês. Muito obrigado. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. É tão interessante a mensagem que o pastor Dário estava a dar para nós hoje. Se vocês querem ver ele pessoalmente, vocês podem ir para a igreja do pastor Dário, que está em Toronto, 122 Mimico Avenue, em Etobicoke. Se vocês são imigrantes recentes do Brasil, ou de Portugal, ou de qualquer outro lugar, vocês podem ir para a igreja dele. Os serviços começam no sábado às 11 horas da manhã. Mas o fato é que é uma igreja bem alegre e eles têm programas durante todo o dia no sábado. Vão lá conhecer pessoas que amam a Deus. E se vocês gostam de louvor,
essa é a igreja para vocês. Está cheio de música, cheio de pessoas que gostam e amam de cantar. Então, vão lá, 122 Mimico Avenue, em Etobicoke, cada sábado às 11 da manhã. Conheçam o pastor Dário e ouçam outra mensagem dele. Com certeza, a mensagem que nós ouvimos toca a cada um de nós, porque dependendo daquilo que você seja, imigrante ou quem sabe um refugiado, talvez até mesmo um imigrante ilegal, todos nós, de alguma maneira, podemos aplicar essa mensagem para a nossa vida. Por isso, que Deus possa nos tocar e nos guiar e que essa mensagem fique no nosso coração, de que Ele ama o imigrante e Ele está interessado em continuar conduzindo a nossa vida. Que Deus abençoe. Eu convido você a orar comigo. Querido Deus, louvamos o Teu nome pelo privilégio de compreender a Tua palavra e entender, Senhor, o Teu amor para com as pessoas estrangeiras, para com os imigrantes, refugiados, a todos aqueles, Senhor, que estão entre nós. E muitos de nós somos também imigrantes e, de alguma maneira, somos também descendentes de imigrantes. Pai, colocamos nossa vida em Tuas mãos para que o Senhor nos abençoe e que as Tuas promessas se cumpram em nossa vida. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Esse imigrante ilegal proveniente de Kryptonópolis, a segunda maior cidade do planeta Krypton, perto da capital Kandor, foi criado com o nome falso de Clark Kent, no vilarejo de Smallville. Na vida adulta, trabalhou em Metrópolis, estado de Nova York. Posteriormente, aproveitou seus poderes super-humanos para voar, sem brevet autorizado pela aeronáutica, sobre as cidades da Terra enquanto buscava criminosos para detê-los. Para esses fins, adotou para si a alcunha de Superman. Os criadores do personagem, um dos mais famosos da história dos quadrinhos, eram judeus e também filhos de imigrantes. Jerry Siegel, filho de lituanos, e Joe Shuster, este imigrante nascido no Canadá, filho de um imigrante holandês e uma ucraniana. Quem diria? Superman, ilegal e com nome falso. Querido amigo, ao ouvir esta mensagem, que você possa lembrar de que a palavra de Deus nos diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.